galera do Direito Civil, de novo aqui para apresentar mais um tema dessa linda matéria para vocês. Sabe que Direito Civil é essencial saber em concurso, né? Olha, raras exceções, quase que todos caem. Hoje eu escolhi um tema em relação ao direito de família, que começa lá no artigo 1593 e fala sobre a proteção das crianças, da pessoa, da criança, após a dissolução do casamento. Antes da gente começar, pega uma aguinha, senta no sofá, aperta o cinto de segurança, mas não esquece o vademecum. Tem que assistir a aula com o Código Civil, ó, coladinho aí do ladinho de vocês, ok? Ah, outra coisa que eu esqueci de me apresentar para você que está começando hoje, que não me conhece, escolheu esse módulo para estudar para o teu concurso. Meu nome é Ana Silvia e eu sou professora de Direito Civil aqui da Cultive. Espero que você goste e que assista sempre às nossas aulas. Certo? Gente, todo mundo com o Código Civil aberto, todo mundo tranquilo? Bora começar! Em vários módulos aqui, dentro desse estudo para concurso público, a gente falou sobre várias matérias diferentes. A gente falou como é que forma o casamento, a gente falou como é que dissolve o casamento, só que uma parte extremamente importante que o direito da família se concentra bastante no seu estudo e na sua legislação é em relação à proteção do menor. A parte da dissolução do casamento, a gente sabe que existe a dissolução da sociedade conjugal, dos vínculos, né, amorosos, dos vínculos afetivos, e a família, ela acaba por se dissolver. Pai para um lado, mãe para o outro, quando estamos dentro de uma família clássica, né, digamos assim. Mas, gente, se houve, né, com todos aqueles requisitos, a dissolução do casamento, a dissolução mesmo da união estável, como é que ficam os filhos agora nessa estrutura familiar diferente, onde eu tenho o pai morando de um lado e a mãe morando do outro? É sobre isso que é a nossa aula de hoje. Então, abrindo o Código Civil, no artigo 1583. Imagina o seguinte, teve um divórcio consensual. Os pais, por motivos pessoais, não mais querem conviver juntos e acabam por se divorciar. Foi um divórcio tranquilo, que a gente chama de divórcio consensual. O divórcio consensual é aquele onde ambas as partes, os pais, entram com o pedido de divórcio até mesmo juntamente, simplesmente para uma homologação futura do judiciário. Então entra-se com o pedido de divórcio, da dissolução, partilha de bens, volta do nome da mulher para o nome de solteira ou não, todos aqueles efeitos da dissolução do casamento. E quando tiver filhos envolvidos que tenham algum tipo de incapacidade, é obrigatório que esse divórcio, mesmo sendo consensual, corra pelo judiciário, ou pelo menos que seja um acordo de divórcio consensual feito extrajudicialmente, mas com homologação do juiz. A gente já vai entender o porquê da homologação. Os filhos menores, quando o casal tiver essas crianças, ou qualquer pessoa, qualquer filho com incapacidade, o divórcio vai ter que ser homologado judicialmente, então a gente vai ter que colocar já nesse acordo extrajudicial, para posterior homologação judicial, a guarda dos filhos. Quem que vai cuidar dos filhos? Quem que tem responsabilidade em relação àquele menor ou mesmo àquele incapaz? Essa proteção, ela é dada pelo Código Civil e ela começa no artigo 1583 dizendo o seguinte: a guarda será unilateral ou compartilhada. Hoje, no nosso ordenamento, a gente tem esses dois tipos de guarda. Até o nomezinho dela já nos dá aí uma dica para que lado que vai, né? A guarda compartilhada, que é uma guarda conjunta entre os pais, e a guarda unilateral, onde somente um dos cônjuges vai exercer essa guarda. Nós vamos falar sobre ela até o finalzinho da aula, sobre cada uma, suas características, regularização legislativa e assim por diante. Então, como a gente estava falando agora há pouquinho, no divórcio consensual, assim como na separação judicial consensual, existe a possibilidade dos próprios genitores apontarem que tipo de guarda, unilateral ou compartilhada, eles vão escolher para ter a proteção aos menores. Se for guarda compartilhada, ambos vão ter direitos e deveres, ou se for a guarda unilateral, também as suas regras e características vão recair sobre aquele caso concreto. Existia antigamente a
questão do cônjuge culpado. Dentro da separação, antes mesmo da lei de divórcio, quando um dos cônjuges era culpado pela dissolução da sociedade conjugal ou pela dissolução da união estável, esse cônjuge culpado pela separação do casal não tinha direito a ficar, não tinha direito a ter a guarda das crianças ou dos incapazes. Hoje, a nossa doutrina e o nosso legislativo afastou essa ideia, afastou esse pensamento e não existe mais essa questão quem foi o cônjuge culpado pela separação, pela extinção do casamento e, por conseguinte, qualquer um dos pais pode sim ter deferido a si a guarda dos filhos. O importante é que, quando estivermos frente a um divórcio ou uma separação judicial consensual, eles podem acordar em relação a quem vai ficar com a guarda. Só que, nesse acordo, o acordo em si, como um todo, não pode ser contra as normas jurídicas, contra as normas de ordem pública e tem que ser levado em conta o melhor interesse da criança. O problema do direito de família, o problema da questão de guarda, essa grande regulamentação que a gente tem, se dá pelo fato de que os pais, infelizmente, acabam por usar os filhos nessa guerra de relacionamento que eles acabam travando com um outro cônjuge. Aí que começa a dar problema. Não vou deixar você visitar o filho, usa o filho como arma para conseguir ter a pessoa amada de volta, ou usa como arma para afastar mesmo, para acabar com o relacionamento e assim por diante. Por isso que existe tanta regulamentação em relação à proteção à pessoa dos filhos, né? Bom, quando a gente fala da proteção dos filhos em relação à dissolução do casamento, a gente não pode deixar de falar do princípio do melhor interesse da criança. Independentemente se o casal vai se separar judicialmente, se vai se divorciar, se vai se separar de fato para depois fazer um divórcio, o que interessa para a nossa legislação, o que é mais importante quando dá dissolução do casamento ou da união estável, é o bem-estar da criança. Eles não podem ficar sozinhos, eles não podem ser largados aí para quem quiser que venha cuidar. Existe esse regramento porque as crianças, elas são mais sensíveis e elas não têm o discernimento necessário, de repente, para tomar um partido naquele momento de instabilidade dentro da família. Por isso que o legislativo vem e traça essa legislação, a doutrina vem e traça todas essas características para que o bem-estar da criança venha em primeiro lugar, esteja em primeiro plano, mesmo que a gente chame às vezes de ação de divórcio. Mas, na verdade, o pano de fundo que mais interessa na ação para o judiciário e também em relação às partes, deve ser sim o bem-estar do infante. Esse princípio do melhor interesse da criança, ele está previsto constitucionalmente, artigo 5º, parágrafo 2º, também dentro da Constituição, a gente tem no artigo 226, que fala sobre a questão da família, a proteção dos filhos, o princípio do melhor interesse da criança também está ali presente. Se não fosse isso suficiente, né, temos cláusulas constitucionais que protegem os interesses do menor. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do artigo 1º, também traz regularizações, também trazem normas que acabam por abraçar o princípio do melhor interesse da criança para a gente colocar em prática no nosso dia a dia, principalmente como profissionais, como operadores do direito que somos. A guarda, seja ela compartilhada ou unilateral, que a gente daqui a pouquinho vai entrar em cada espécie de guarda, ela serve quando da dissolução do casamento, quando da dissolução da união estável, ou mesmo quando estivermos frente à separação de corpos. O que é a separação de corpos? Quando existe uma determinação judicial para que um dos cônjuges deixe a casa da família, pela convivência não se tornar mais suportável entre as pessoas que ali vivem. Tanto é verdade que o Código Civil, artigo 1585, diz que, em sede de medida cautelar de separação de corpos, ou em sede de fixação liminar de guarda, vai ter decisão sobre a guarda do filho, mesmo que provisória. Será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes. Mesmo na separação de corpos, seja de forma liminar ou de forma cautelar, o Código Civil diz pra gente que
existe a necessidade de ser determinado, de ser concedida a um dos cônjuges a guarda do filho. Já vai dizer, ó, vai ficar com a genitora ou vai ficar com o genitor. No dia a dia, é muito interessante, a gente se depara com cada história assim bizarra, até assustadora, eu diria, onde tem muita briga pela guarda dos filhos. A mãe acaba por ter a guarda de fato, aquela que não é regularizada pelo judiciário, mas é uma guarda que ali se protraiu no tempo e acabou sendo normal, digamos assim. Mas não tem a formalização através de uma homologação de acordo judicial na ação de divórcio. Daí chega o pai no teu escritório de repente e fala, nossa, eu acho que meu filho está sendo abusado de qualquer forma que seja um abuso sexual, seja um abuso psicológico ou uma violência física e assim por diante. Então a gente vê casos e a gente daí acaba por entender por que a legislação, por que o nosso Código Civil traz tanta normatização em relação à família, em relação ao bem-estar dos filhos, porque no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, os casos são os mais diversos e os mais preocupantes até mesmo. Então, por causa dessa necessidade social de proteção ao menor, é que o Código Civil veio e trouxe todas essas possibilidades e todas essas regularizações. Mesmo que haja o acordo homologado em sede de divórcio consensual ou separação judicial consensual, essa sentença que vem do divórcio daí não consensual, que é o divórcio litigioso, essa sentença, seja homologatória do acordo ou não, que seja decisória numa ação de divórcio litigioso, ela tem como princípio a teoria da imprevisão, ou seja, ela não faz coisa julgada. A qualquer momento existe a possibilidade de nova regulamentação de guarda. Se, com o passar do tempo, se percebe que a guarda dada àquele cônjuge em um primeiro momento não está levando em conta o melhor interesse da criança, existe a possibilidade do outro cônjuge ou algum interessado entrar pedindo a modificação de guarda naquele caso concreto. Mais uma vez, coloco para vocês a importância do princípio do melhor interesse do menor, aqui aflorando em todos os artigos, as normatizações que estão presentes no Código Civil. Ele acaba por agregar todos esses artigos e eles devem ser lidos e interpretados à luz de tal princípio. Se a gente tem aqui esse princípio como fonte, como início, como objetivo maior, né? O nosso centro, dentro para resguardar os interesses do menor, ele, por ser um artigo constitucional, não pode ser deixado de lado. É o tal do princípio, lê aí comigo, rebus sic stantibus. Esse princípio fala sobre a teoria da imprevisão. Ele é mais utilizado, na verdade, quando a gente estuda direito obrigacional e direito contratual, que os contratos acabam por ficar desequilibrados por causa de algum imprevisto que acontece ali no meio da eficácia daquele negócio jurídico celebrado. Mas aqui dentro do direito de família, ele também aparece porque a guarda pode ser modificada mesmo após sentença ou acordo homologatório de decisão de divórcio. Nós temos dois tipos de guarda. Passei um slide, desculpa. Vamos lá. Guarda unilateral. O parágrafo 1º do artigo 1583, que a gente olhou lá no comecinho da nossa aula, ele traz no primeiro momento, na primeira parte, o que é a guarda unilateral e depois da vírgula, numa segunda parte, o que é a guarda compartilhada. Diz, compreenda-se por guarda unilateral atribuída a um só dos genitores ou alguém que o substitua. Muito interessante o final da primeira parte desse parágrafo, que ele fala que não precisa ser um dos genitores. Pode haver sim a guarda unilateral concedida a outra pessoa que assuma o lugar dos pais.
Quando que isso acontece? Quando há o afastamento, a destituição dos cônjuges do poder familiar. Normalmente esse poder familiar não é tema da nossa aula, mas só para a gente exemplificar aqui para vocês, o poder familiar normalmente, os cônjuges acabam por perder o poder familiar, normalmente quando tem caso de abuso, droga, bebida, esse tipo de situação que é muito grave e eles não conseguem mais ter a guarda dos filhos, uma vez que eles não têm mais responsabilidade nem mesmo para cuidar deles, quiçá dos seus filhos. Então, por isso que existe a possibilidade de outra pessoa ser incumbida da guarda unilateral de uma criança que não sejam os pais. Matéria para uma outra aula. Voltando aqui. Parágrafo 2º do artigo 1583 fala aqui também em relação aos critérios. Como que deve ser feito essa guarda unilateral? A guarda unilateral, é importante a gente falar aqui, que acaba por agregar uma responsabilidade exclusiva ao cônjuge que vai lhe ser concedida a guarda, o guardião daquele menor. Quando a guarda unilateral é concedida, afasta-se o poder decisório, a responsabilidade de decisão em relação aos temas inerentes à criança. Somente aquele que possui a guarda é que tem poder decisivo em relação à vida daquela criança. Por exemplo, eu quero mudar meu filho de colégio. A guarda unilateral é do pai, do meu ex-marido. Por exemplo, eu sozinha consigo modificar a escola da criança? Na verdade, não. Eu vou precisar que o guardião, que no nosso caso exemplificativo aqui é o meu ex-marido, faça isso por mim. Acontece muito quando existe a guarda unilateral do cônjuge que não é o guardião, vai na creche da criança, por exemplo, para levá-la ao médico porque a criança passou mal ali no meio da tarde. A creche não libera a criança àqueles que não possuem a guarda, a não ser, é claro, com a autorização prévia do real guardião. Interessante a gente colocar também que, por mais que o cônjuge que não é o guardião seja afastado da sua responsabilidade decisória, seja afastado das decisões dos assuntos ali da criança, ele deve exercer sim a supervisão desse trabalho aí de guardião que foi dado ao outro cônjuge. Quando existe a guarda unilateral, acaba por abrir o direito ao outro cônjuge no direito de visitas. A guarda unilateral ficou com um dos cônjuges, a criança reside com esse guardião, as decisões são por ele tomadas, mas veja, não existe uma destituição de poder familiar, é simplesmente uma questão de guarda. Então, o outro cônjuge, aquele que não é o guardião, tem direito sim de conviver com a criança, ter laços afetivos, e para que isso possa acontecer, a lei determina que exista a regularização das visitas desse cônjuge não guardião, para que não perca os laços fraternos, para que não perca esses laços afetivos com o cônjuge que não é o guardião daquela criança. Os direitos de visita estão previstos também no maravilhoso Código Civil, artigo 1589, que diz que o pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos poderá visitá-lo e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com outro cônjuge ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e a educação, que foi o que a gente falou no outro slide. Por mais que não tenha a guarda, o outro cônjuge tem sim o dever de fiscalização desse trabalho de guarda que foi instituído, que foi cedido ao outro cônjuge. Em relação ao direito de visita, veja que ele deve ser combinado ou determinado pelo juiz. No divórcio consensual, na separação judicial consensual, normalmente o direito de visita, os pais conseguem acordar um final de semana com você, outro com você, ou a cada 15 dias, e assim por diante. Também é falado em relação às férias escolares, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, são regulamentadas essas visitas para que não haja briga no decorrer aí da vida do casal que agora não mais tem a união pelo casamento, união estável. O direito de visita, ele é fundamentado por uma natureza afetiva, por esses laços afetivos que o direito tenta não permitir que sejam quebrados pela dissolução da sociedade conjugal como um todo. Se tem essa natureza afetiva, lanço uma pergunta para vocês. Será que os avós têm direito de visitas?
da mesma forma como o pai ou aquele genitor que não está na guarda da criança tem, os avós também têm. Não é incomum os avós proporem uma ação de regularização de visitas para poderem ver os netos, ter contatos, compartilhar momentos e assim agregar valor à relação deles. Os avós também têm, então, esse direito de visitas pela natureza do regularização e do direito de visitas, que é essa natureza afetiva. Guarda compartilhada. A guarda compartilhada também, ali no parágrafo 1º do artigo 1583, que fala na segunda parte, tá, gente? Olha lá. Por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres do pai e da mãe que não vivem sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comum. Os dois vão ter responsabilidades, direitos e deveres recíprocos em relação àquele menor. Vão ser divididas as responsabilidades. Não muito incomum também é acharmos hoje decisões e pessoas vivendo da seguinte forma: fica 15 dias na casa do pai, fica 15 dias na casa da mãe. A guarda compartilhada, 15 dias dormindo e convivendo com cada cônjuge, com cada genitor. Também não é difícil de vermos guarda compartilhada, onde a residência fixa com um dos cônjuges, mas a visita é todo o final de semana em relação a outro cônjuge que detém a guarda compartilhada. Então vejam, não é um regime rígido em relação à guarda. Existem diversas possibilidades onde os cônjuges conseguem acordar, desde que esteja dentro da normativação, desde que estejam de acordo com as normas de ordem pública previstas na Constituição e no Código Civil, e desde que essa guarda atinge o seu principal fim, que é o bem-estar da criança. Nesse tipo de guarda, da guarda compartilhada, o poder familiar de ambos os cônjuges fica intacto. Eles têm tantos direitos como deveres, responsabilidades, poder de decisão em relação àquela criança. Interessante a gente colocar o parágrafo 5º, olha aí junto comigo, do artigo 1584. Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados de preferência o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. E pode ser que o juiz decida que nenhum dos cônjuges, nenhum dos genitores tem possibilidade de responsabilidade, afinidade de ter a guarda do filho? Pode. Assim, ele vai conceder a guarda compartilhada a um dos avós. Em muitos casos ainda, existe a possibilidade de guarda compartilhada entre um dos genitores e um dos avós. Existe o rompimento, da união entre os cônjuges. A mãe, por exemplo, sai de casa e vai morar novamente com a mãe dela. Por motivos do caso concreto, o juiz defere a guarda à mãe, à genitora e à avó. As duas acabam tendo guarda compartilhada em relação àquela criança, afastando a guarda do pai. Vejam, não é porque o pai perdeu a guarda, que ele não tem a guarda, que ele não pode mais ver a criança, como a gente viu em relação à guarda unilateral, que faz nascer para o outro cônjuge que não tem a guarda da criança o direito de visitas. É muito, extremamente comum, até eu diria, na nossa realidade, aqui no nosso mundo real, que os pais, os cônjuges, têm um filho. O casal foi lá, tem um filho, se separa, cada um vai para um lado do mundo e o filho fica morando com a avó. Existe a possibilidade dos avós pedirem a guarda? Existe, não tem problema nenhum. Na verdade, nesse tipo de caso, o que o judiciário faz é simplesmente formalizar através de sentença ou mesmo através de acordo, homologação de acordo, uma guarda de fato, ou seja, aquela guarda que já acontece repetidas vezes durante anos, é a avó que tem todos os cuidados, responsabilidade com os filhos, eles acabam simplesmente por formalizar essa guarda de fato que ocorre no dia a dia para a avó. Existe também essa possibilidade. Gente, pra gente terminar a nossa aula, falar de uma questão não muito bacana, mas que também infelizmente acontece aí no nosso cotidiano e por isso também muito questionada nos concursos. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a alienação parental. A alienação parental, ela está prevista na Lei
2.318, de 26 de agosto de 2010. No artigo 2º dessa lei, o legislador trouxe pra gente um conceito de alienação parental que eu acho que é de grande valia a gente dar uma olhadinha. Se acompanha comigo? Abre aí a lei 12.318 de 2010. Considera esse ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção do vínculo a este. A alienação parental é aquela situação onde um dos cônjuges, um dos tios, dos avós, aquela pessoa que tem convivência com o menor, fala no ouvido dele mal ou olhos em relação ao outro cônjuge. E fala, sua mãe não presta, seu pai não presta, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Acaba por não deixar o cônjuge, não deixar o cônjuge exercer o direito de visita que já lhe foi deferido judicialmente, por exemplo. Tudo isso é uma forma de alienação parental. A lei traz sanções, estão lá no artigo 6º. A maior sanção em relação à alienação parental ao cônjuge que está promovendo essa alienação parental ou aquele, normalmente, familiar que promove a perda da guarda. O juiz, dentro do caso concreto, vai verificar quem que está fazendo, quem que está efetuando essa alienação parental e vai, sim, tem a possibilidade de transferir a guarda para o outro cônjuge, para aquele que não faz efetivamente essa alienação parental com a criança. Vamos ler para a gente terminar essa aulinha tranquila o artigo 7º, que é bem interessante. Olha só, a atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor que viabiliza a efetiva convivência da criança ou adolescente com outro genitor, ou seja, aquele que não provoca alienação, aquele que não faz alienação parental, aquele que não fica zumbindo no ouvido da criança, falando mal do outro cônjuge. Veja que a alienação parental, ela fere um princípio fundamental da criança, que é o direito de se socializar e de ter ambos os pais na sua convivência, educação e assim por diante. Aula cheia de coisa. Não se percam, dá uma lidinha no código, vejam os artigos que a gente comentou ou mesmo leu. E eu espero você na próxima aqui, na Cultive. Beijo!